Olá, olá, sou Regina Sala Barreto, com um canal no YouTube, com o intuito de gabaritarmos de forma legal o estudo para o concurso público de Ponta Porã que está aberto, né? Então, o nosso intuito é gabaritar a lei orgânica municipal. Estou aqui com vocês, firmes e fortes, né? E vamos lá, vamos começar. Olha só, de imediato quero pedir para vocês, né, que vocês se dirijam até o YouTube, assinem, né, inscrevam-se lá, cliquem lá no inscreva-se, né, logo em seguida ativem o sininho, porque o sininho, o intuito dele é avisar toda vez que eu for soltando, né, novas aulas. Dê o like também, porque o like ele começa a expandir, a gente consegue alcançar mais pessoas que tenham interesse no estudo. E se você, assim como eu, né, é um apaixonado ou um sofredor, né, em relação aos concursos públicos, naquela busca, né, pela estabilidade, pela qualidade de vida através de um concurso público, né, estamos juntos. Então, a nossa aula agora, a intenção é que a gente faça a revisão, né, da lei orgânica por meio de atividades. Então, assim, tem umas pequenas recomendações. Se você é novo, a minha recomendação é que você vá até o YouTube, né, no meu canal, inscreva-se e assista as aulas todinha da lei orgânica que eu disponibilizei lá de forma gratuita. E depois, então, venha para que daí, então, a gente possa fazer essas atividades, você possa fazer, né? Porque se começar por aqui sem ter uma prévia, o que vai acontecer? Muitas vezes a gente começa a não acertar as atividades e a gente começa a se frustrar. E a intenção não é essa, é que a gente já tenha um primeiro contato, pelo menos, né? Se for necessário, veja, reveja as aulas e daí então vem para cá, né? Para poder fazer as atividades. Do mais, bons estudos e vamos começar? Olha lá. Título 1º. Da organização do município, capítulo 1º. Disposições preliminares. Vamos começar com nossas atividades. A número 1 já começa dizendo assim. 1. São fundamentos do município de Ponta Porã, segundo a lei orgânica. A. É fundamento, é aquilo que dá base para o município, é o pilar do município. A autonomia, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. B. A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. C. A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, a não intervenção e o pluralismo político. D. A autonomia, a cidadania, a solução pacífica de conflitos, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. E. A soberania, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, a dignidade da pessoa humana, a não intervenção e o pluralismo político. Então, assim, a intenção é que agora, neste momento, né, você pause o vídeo, tenha sempre em mãos um caderno que você possa anotar, né, todas as questões. Anote pelo menos os números. Número 1, qual que você marcou? A letra A. Número 2, marcou a letra B. E aí, com o decorrer, né, até o final dessas aulas, é necessário que haja uma evolução, um maior número de acertos para que a gente possa ir firme e forte para a prova. Vamos lá? Então, 1, 2, 3, vamos ver qual é o gabarito. Muito bem para quem marcou a letra A. Então, são fundamentos do município de Ponta Porã, segundo a lei orgânica, né? Nosso pilar, a autonomia, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Isso tudo contido lá no artigo 1º, né, inciso 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, né, da lei orgânica. A soberania não, porque a soberania ela diz respeito, né, à nação. Aí depois ele repete a cidadania, a dignidade da pessoa humana, né? Esses outros não estão corretos. Vamos para a próxima. 2. São objetivos fundamentais dos cidadãos e seus representantes do município de Ponta Porã, segundo a lei orgânica, exceto, lembre,
quando ele marcar pra gente a incorreta, exceto, não está correta, a incorreta, marque ela num quadradinho. Então, ele quer a errada, pra gente não colocar, né, os pés pelas mãos e acabar marcando, de repente, uma correta. Então, assim, gente, cuidado para não confundir também os fundamentos, né, com os objetivos. Os objetivos, eles nos remetem ao futuro. O verbo, ele sempre vai estar no infinitivo. Então, vamos ver lá. São objetivos fundamentais dos cidadãos e seus representantes do município de Ponta Porã, segundo a lei orgânica, exceto. Então, a maioria está correta, tem uma errada. Então, assegurar a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. B. Garantir o desenvolvimento local e regional. C. Contribuir para o desenvolvimento estadual e nacional. D. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais na área urbana e na área rural. E. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então, vamos ver. Em 1, 2, 3, qual é a nossa alternativa correta? Muito bem, para quem marcou a letra E, né? Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa não são os objetivos, as metas, né, para o município. Olha lá, então, assegurar, lembra que eu disse, né, os verbos no infinitivo, assegurar, garantir, contribuir, erradicar, esses todos estão lá no artigo 4º, né, do 1º ao 4º. 3. Consoante a Lei Orgânica Municipal de Ponta Porã, o Estado não intervirá em seus municípios, nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto quando: A. Deixar de ser paga sem motivo de força maior por 3 anos consecutivos a dívida fundada, exceto quando: B. Forem prestadas contas devidas na forma da lei, exceto quando: C. Tiver sido aplicado o máximo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. D. Exceto quando o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual ou para prover a execução da lei, de ordem ou de decisão judicial. Vamos ver qual é a correta. Em 1, 2, 3... exceto quando, né, a letra D. Tudo bem para quem marcou aí essa alternativa. Então, vamos ver lá. Consoante a Lei Orgânica Municipal de Ponta Porã, o Estado não intervirá em seus municípios, nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto quando deixar de pagar, né, sem motivo de força maior por 2 anos consecutivos a dívida fundada. Olha lá. Então, consoante a lei orgânica, o Estado não intervirá em seus municípios, nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto quando, B, exceto quando não forem prestadas contas devidas na forma da lei. C, o Estado não intervirá em seus municípios, nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto quando não tiver sido aplicado o mínimo exigido na Receita Municipal, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde, né? Muito bem, para quem marcou a letra D. Próxima. A soberania popular será exercida. Nós temos 2 formas de soberania, né? Da gente poder exercer essa nossa soberania popular. Uma de forma direta, né? Quando nós mesmos, os cidadãos, nós vamos exercer, né? Nós vamos, por meio do voto, depositar a nossa confiança. E a outra de forma indireta, que é, né, os nossos representantes, certo? Então, o executivo e o legislativo. Na forma direta, nós temos lá o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Regina, qual é a diferença, né, dessa soberania popular de forma direta? Ele está na forma em que o ato, o projeto de lei, né, ele vai ser executado. Por exemplo, plebiscito, a norma, né, o projeto de lei ou o ato normativo, ele vai ser consultado antes, né, deles aprovarem aquele projeto de lei.
A própria lei orgânica, ela traz um exemplo para a gente, né? Vamos supor lá, na questão de trocar nome de ruas. Então, ela precisa de uma consulta prévia, certo? O referendo, ele já é depois, é uma consulta a nós cidadãos, né? Para validar, né, confirmar, ratificar aquele projeto de lei ou ato normativo que ele queira aprovar. E a iniciativa popular é realmente quando nós, né, nos juntamos e temos um quórum suficiente, que a gente vai ver mais para frente, para que a gente possa propor, né, o projeto de lei que a gente tenha interesse, que seja necessário de interesse, né, nosso, cidadãos. Então, olha lá. Então, a soberania popular, dessa forma, da forma direta e indireta, né, no plebiscito e referendo, é como os projetos de lei vão se apresentar, né? A soberania popular será exercida diretamente por plebiscito, referendo e iniciativa popular. B, indiretamente por plebiscito, referendo e iniciativa popular. C, diretamente pelo prefeito e pelos vereadores eleitos para a Câmara Municipal por sufrágio universal e pelo voto direto e secreto. D, indiretamente pelo prefeito e pelos vereadores eleitos para a Câmara Municipal por sufrágio universal e pelo voto indireto e aberto. E, diretamente pelo prefeito e pelos vereadores eleitos para a Câmara Municipal por sufrágio universal e pelo voto indireto e aberto. Vamos ver? 1, 2, 3. A soberania popular será exercida diretamente por plebiscito, referendo e iniciativa popular. Isso está lá no artigo 7º, parágrafo único, né? Inciso 2º, a linha A, B e C, certo? Os outros foram todos aí desorganizados, né? Capítulo 2º, da competência do município. 5. Compete ao município, no exercício de sua autonomia, a organização, o governo, a administração e a legislação próprios, mediante, exceto, uma grande maioria está correta, mas tem uma que está errada. Então, vamos ler. Compete ao município, no exercício de sua autonomia, a organização, o governo, a administração e a legislação próprios, mediante a edição de lei orgânica, mediante eleição do prefeito, vice-prefeito e vereadores, mediante organização e execução dos serviços públicos locais, mediante edição das normas relativas às matérias de sua competência, ou eleição da mesa diretora da Câmara Municipal e destituí-la. Número 1, 2, 3. Vamos ver qual é a resposta correta. 5. Compete, né, ao município, no exercício de sua autonomia, a organização, o governo, a administração e a legislação próprios, mediante edição de lei orgânica, mediante eleição do prefeito, vice-prefeito e vereadores, mediante organização e execução dos serviços públicos locais, mediante edição das normas relativas às matérias de sua competência. O que não está dentro, né, do que compete ao município, a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal e destituí-la, porque isso é de competência lá da Câmara, certo? 6. Compete ao município prover a tudo quanto respeita ao seu interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe, em especial, a. Legislar sobre assuntos de interesse nacional, b. Elaborar o plano plurianual, chamado PPA, as diretrizes orçamentárias, LDO, o orçamento anual, LOA, estimado a receita e fixado a despesa. C. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação municipal. D. Organizar e prestar indiretamente ou submeter ao regime da concessão ou permissão, mediante licitação, os serviços públicos de interesse interestadual, incluindo o transporte coletivo que tem caráter essencial. Ou E. Manter com a cooperação técnica e financeira da União e dos Estados programas de ensino fundamental e ensino médio. Vamos lá. Número 1, 2, 3. Muito bem, para quem marcou a alternativa B. Olha lá. Então, assim, compete ao município prover a tudo quanto respeita ao seu interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe em especial 1. Legislar sobre assuntos de interesse local do município. B.
Elaborar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, o orçamento anual, estimado a receita e fixada a despesa. C. Criar, organizar e suprimir distritos, observado a legislação estadual. D. Organizar e prestar diretamente ou submeter ao regime da concessão ou permissão mediante licitação serviços públicos de interesse local, incluindo o transporte coletivo que tem caráter essencial. E. Manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado os programas de educação infantil e ensino fundamental. Vamos para a próxima. 7. Consoante a lei orgânica do município de Ponta Porã, marque a alternativa correta. Então, a gente coloca lá, circula correta, né? E vamos ver o que ele está nos pedindo. Consoante a lei orgânica do município de Ponta Porã, marque a alternativa correta. 1. Compete ao município suplementar a legislação federal e estadual no que couber. 2. O município, no exercício da competência suplementar, legislará sobre as matérias sujeitas às normas da União e do Estado, respeitadas apenas as que se ativerem ao respectivo campos materiais de competência reservadas às normas gerais. 3. Poderá legislar complementarmente nos casos de matérias de competência privativa da União e do Estado, nas hipóteses em que houver repercussão no âmbito local e justificado interesse. Estão ou está correto, tá? Ou corretas. A. A1 e A2. B. A2 e A3. C. A1 e A3. Ou D. A1, A2 e A3. Então, marque, pause, né? E vamos ver. 1, 2, 3. Muito bem, para quem marcou a letra D. Então, todas elas estão corretas, né? Então, compete à lei orgânica do município de Ponta Porã. 1. Compete ao município suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Olá, artigo 12, caput. 2. O município, no exercício da competência suplementar, legislará sobre as matérias sujeitas às normas da União e do Estado, respeitadas apenas as que se ativerem ao respectivo campos materiais de competência reservadas às normas gerais. Artigo 12, parágrafo único, inciso 1º. E 3. Poderá legislar complementarmente nos casos de matéria de competência privativa da União e do Estado, nas hipóteses em que houver repercussão no âmbito local e justificado interesse. Artigo 12, parágrafo único, inciso 2º, né? Então, a 1, a 2 e a 3 estão corretas. Para a próxima. 8. Segundo a lei orgânica municipal, compete ao município de Ponta Porã, respeitadas as normas de cooperação fixadas em lei complementar, de forma concorrente cumulativa com a União e o Estado. 1. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. 2. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. 3. Preservar as florestas, fauna e a flora. 4. Não fomentar a produção agropecuária nem organizar o abastecimento alimentar. 5. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Então, pause o vídeo, leia com calma e marque a sua questão. Vamos lá? 1, 2, 3. Muito bem, para quem marcou a letra A. Então, estão corretas apenas a 1, a 2, a 3 e a 5. Então, segundo a lei orgânica municipal, compete ao município de Ponta Porã, respeitadas as normas de cooperação fixadas em lei complementar, de forma concorrente e cumulativa com a União e o Estado. 1. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. 2. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas normas. Olha lá, artigo 13, inciso 7. 3. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Muito bem. 13, inciso 8º. Olha lá. 4, desculpa. Então, tem que, né? O município, compete ao município fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Isso está lá no artigo 13, inciso 9. 5. Estabelecer e implantar políticas de educação para a segurança do trânsito. Muito bem para quem marcou essa alternativa. Vamos lá.
9. De acordo com a Lei Orgânica Municipal, ao município é vedado, ao município é proibido a estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Ao município é vedado recusar fé aos documentos públicos. Ao município é proibido de subvencionar ou auxiliar de qualquer forma com recursos, quer imprensa, rádio, televisão, serviço de alto-falante, cartazes, anúncios ou outro meio de comunicação, propaganda político-partidária ou a que se destinar a campanhas ou objetivos estranhos à administração e ao interesse público. Ao município é vedado e manter com a cooperação técnica e financeira da União e dos Estados programas de ensino fundamental e ensino médio. Então, ao município é vedado, pause, marque e vamos ver. 1, 2, 3. Ao município é vedado, manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado programas de ensino fundamental e ensino médio. Isso não está na previsão, Vamos ver lá. Então, ao município é vedado, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público, está lá no artigo 14, inciso 1º. Recusar fé aos documentos públicos é vedado, ao município, artigo 14, inciso 2º. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si, artigo 14, inciso 3º. E o próximo lá, subvencionar ou auxiliar de qualquer forma, com recursos, quer imprensa, rádio, televisão, serviço de alto-falante, cartazes, anúncios ou outro meio de comunicação, propaganda político-partidária ou a que se destinar a campanhas ou objetivos estranhos à administração e ao interesse público, artigo 14, inciso 4º. Muito bem, para quem está acertando aí, mantenha-se firme e forte nos estudos. Próxima. Título 3º da Organização dos Poderes, capítulo 1º, Disposições Gerais. Vamos lá. 10. De acordo com a organização dos poderes, no que diz respeito à Lei Orgânica Municipal, assinale a alternativa correta. Então, a gente vai falar sobre a organização dos poderes. Então, ela quer a correta, circula a palavra correta e grife organização dos poderes. Palavras-chave. No que diz respeito à lei orgânica, assinale a alternativa correta. A. São poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. B. Tem os poderes do município as seguintes funções, que são exercidas prevalentemente pelo legislativo: as funções executivas, compreendidas as de governo e de administração. C. Tem os poderes do município as seguintes funções, que são exercidas prevalentemente pelo Executivo: as funções integrativas, institucionais de assessoramento, legislativas e de fiscalização e controle. D. Tem os poderes do município as seguintes funções, que são exercidas prevalentemente pelo Judiciário: as funções de julgar com imparcialidade os interesses públicos e individuais. E. O exercício prevalente das funções do Legislativo e do Executivo não impede os atos de colaboração e a prática de atos compreendidos em uma e outra função, nos termos da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal de Ponta Porã. Então, qual é que você acha que é a correta? 1, 2, 3. Vamos ver o gabarito. Letra I. O exercício prevalente das funções do Legislativo e do Executivo não impede os atos de colaboração e a prática de atos compreendidos em uma e outra função, nos termos da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal de Ponta Porã. Isso está lá no artigo 16, parágrafo único. Vamos ver em relação às outras, Então, de acordo com a organização dos poderes, no que diz respeito à Lei Orgânica Municipal, assinale a alternativa correta. São poderes do município, independentes e harmônicos entre si,
apenas o legislativo e o executivo, tá? O judiciário, ele não tem judiciário municipal, não existe. B. Tem os poderes do município as seguintes funções, que são exercidas prevalentemente pelo legislativo, as funções executivas. Não, as funções do legislativo é a de baixo, né? Que são exercidas prevalentemente. Né? A função do legislativo é integrativa, institucional, de assessoramento, legislativa, de fiscalização e controle. Essa é a função do legislativo. E a função ali, ó, C, tem os poderes do município as seguintes funções, que são exercidas prevalentemente pelo executivo. O executivo, as funções executivas, compreendidas as de governo e de administração. Isso estão lá no artigo 16, inciso 1º e inciso 2º. D, tem os poderes do município as seguintes funções, que são exercidas prevalentemente pelo judiciário. As funções de julgar com imparcialidade os interesses públicos e individuais. Em princípio, né, o município não tem judiciário, então não tem previsão legal, ou seja, não tem lei para isso, né? Foi somente uma alternativa aí para a gente poder marcar e testar os nossos conhecimentos. Tchau, tchau. Vamos nos ver na próxima aula, firmes e fortes aí.